Muito bem. Esse vídeo é sobre o limite fundamental, que está na aula 11 do texto do João Sampaio. Então aqui a gente vai fazer a demonstração do limite fundamental. Então, o que é o limite fundamental? É esse limite aqui. Limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x. Tá? Então esse daqui, a gente vai mostrar que isso daqui vale 1. Frequentemente a gente vai usar o ângulo θ, porque em radianos, tá? Então a gente vai pensar que θ é um valor que está em radianos, indo a zero, e escrever seno de θ sobre θ. Tá? Então a gente vai usar um pouco de trigonometria, de círculo trigonométrico, e a gente também tem alguns elementos de desigualdade que vão ser úteis para fazer a demonstração usando o teorema do confronto. Tá? Então, esse teorema aqui é bem central dentro da teoria de cálculo, porque ele precisa ser usado para conseguir calcular a derivada do seno. Sem isso, a gente não consegue fazer a derivada do seno. E uma vez feita a derivada do seno, a gente consegue fazer, via relações trigonométricas, a gente consegue deduzir todas as outras derivadas de funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente e tudo mais. Muito bem. Então vamos lá. Como funciona a demonstração de que esse limite vale 1? Bom, a gente vai precisar de uns elementos aqui do círculo trigonométrico. Então, como que ele é definido, né? O círculo trigonométrico é aquele círculo que tem o círculo de raio 1 centrado na origem. Tá? Então, esse segmento aqui, esse segmento é 1, esse daqui também de A até P vale 1. Né? E como é que a gente vai criar uma desigualdade? Né? A primeira coisa que eu vou fazer é ver o comprimento, escrever o comprimento desse arco aqui. Tá? Então, como que a gente calcula o comprimento desse arco? Então, essa é a primeira coisa. Bom, ele é uma fração do todo. Né? Esse arco aqui é uma fração da volta completa. Né? Então, a volta completa do círculo tem 2π r ao quadrado. Tá certo que o r aqui eu vou substituir para 1, porque esse círculo tem raio 1. Tá? E o quanto eu andei aqui da volta toda? Essa fração aqui, né? Então, o ângulo θ está em radianos, certo? Então, a gente usa sempre θ em radianos. Em cálculo, o seno de θ, seno de x, é pensado sempre em radianos. Então, em radianos, o que acontece? O ângulo θ diz quanto que eu andei, né? Quanto que a gente andou sobre a volta toda, né? Então, por exemplo, a volta toda seria um ângulo de 2π, né? Esse é o ângulo obtido se você der a volta completa aqui. Bom, então, uma fração de 2π vai dizer quanto que é a fração da circunferência que foi percorrida pelo arco. Ao fazer a conta, então, se a gente coloca aqui raio 1, e depois simplifica isso com isso, a gente tem que o comprimento do arco é θ, numericamente igual ao ângulo, tá? Só que ele não tem unidades físicas iguais, ele tem unidades de comprimento aqui, porque ele foi multiplicado pelo raio, que tem unidade de comprimento aqui. Né? Então, esse ângulo, esse comprimento aqui é θ. Tá? Muito bem, vamos comparar ele com esse segmento tá aqui, que vai de P, e eu vou baixar uma perpendicular até x. Ok? Então, esse ponto aqui, vou chamar de P'. Esse comprimento aqui, de P até P', eu posso ler ele aqui também no eixo Y. Né? Posso desenhar ele paralelamente aqui no eixo Y. E, obviamente, ele tem uma relação com o ângulo θ. Nesse eixo aqui, o círculo trigonométrico, esse segmento aqui é o seno de θ.
ok? Muito bem. Então, eu posso dizer que esse segmento de P até P', essa distância aqui, é menor, tá? Esse segmento tem uma medida menor do que o arco, tá? Então, porque indo de P até o eixo X, a menor distância é baixar perpendicular aqui, né? Chegar perpendicularmente. Qualquer outra linha que eu chegar aqui no eixo X é mais longa, né? E certamente esse arco aqui é mais longo ainda. Bom, então, o que eu posso dizer? Que esse segmento, que é na verdade seno de θ, é menor do que o arco θ, né? De comprimento θ. Ok? Bom, então, eu posso dizer isso para... eu posso ter essa desigualdade aqui, ela já me... porque ele me dá uma relação que diz que o seno de θ sobre θ é menor do que 1. Mas eu vou precisar de um pouquinho melhor do que isso, porque eu preciso considerar o caso em que θ é negativo, tá? Eu preciso, para fazer o limite fundamental, eu preciso considerar os dois lados. Eu preciso aproximar de zero com x tanto pelo lado positivo, com θ maior que zero, como θ menor que zero. Eu tenho que considerar as duas possibilidades, porque isso daqui é um limite que envolve os dois lados. Bom, mas isso a gente pode resolver usando a mesma ideia que foi feita aqui, usando, por exemplo, desenhando o θ negativo, né? Se eu for com o θ no sentido horário, certo? Quando eu ando com o θ no sentido horário, esse ângulo medido assim, esse ângulo θ é negativo, né? Então essa é a convenção no círculo trigonométrico, tá? Então, se eu quiser falar de comprimento de arco, então eu tenho que falar o seguinte, que esse comprimento de arco aqui, na verdade, não é só θ. Esse comprimento de arco, como eu tinha feito aqui, né? Aqui tinha dado θ. Eu faço o mesmo raciocínio, mas, na verdade, eu deveria considerar o módulo de θ, certo? Então, como que eu faço isso? Eu penso que a volta toda, repito, a volta toda é 2πr², o raio é 1, e eu faço o módulo de θ sobre 2π. Né? Essa daqui é a fração desse arco aqui sobre a volta toda. Né? Portanto, após a simplificação e considerando o raio 1, eu posso dizer que esse arco tem comprimento módulo de θ. Ok? Então, esse é isso que a gente tem que prestar atenção. Esse módulo de θ, então, vai valer tanto se o arco tiver no sentido anti-horário, onde θ é positivo, como se ele tiver no sentido horário, onde o θ é negativo. Ok. E o seno? Como é que funciona o seno? O seno também troca de sinal, né? Eu li aqui, eu fiz esse argumento usando o seno aqui, que é o seno positivo, né? Se eu repetir a figura aqui, com θ negativo, eu vejo que o seno, esse seno aqui, que é esse comprimento, até o ponto P, né? Aqui, então esse tamanho, a coordenada desse ponto é seno de θ, é uma coordenada negativa. Mas o comprimento desse segmento é módulo do seno de θ. Ok? Tá certo? Então eu posso dizer o seguinte, que como esse segmento aqui, no argumento, esse segmento aqui é menor que o arco, né? Esse segmento aqui é menor que o arco, porque esse segmento é equivalente a esse daqui, certo? E esse daqui é menor que o arco. Então, eu posso dizer que o módulo do seno de θ é menor que o módulo de θ. Ok? E essa desigualdade aqui fica boa porque ele vale tanto para θ positivo como para θ negativo, tanto para ângulos indo no sentido horário como anti-horário. Tá?
Muito bem. Então, eu tenho essa desigualdade aqui, e eu posso agora, e equivale tanto para esse caso, aqui onde ambos são positivos, seno e θ são positivos, como para esse caso aqui, onde tanto seno e θ são negativos. Então, o que eu posso escrever? Se eu tenho módulo do seno menor que o módulo de θ, e eu posso dividir pelo módulo de θ e escrever assim, ó, módulo do seno de θ dividido pelo módulo de θ é menor do que 1. Tá? Bom, mas fazer o módulo de cada um individualmente na divisão é que nem fazer o módulo dos dois juntos. Né? Mesma coisa que fazer módulo do seno de θ sobre θ. Tá? Isso é uma propriedade numérica, né? Quando você tem módulo do produto ou do quociente A sobre B, né? O módulo de A sobre B é igual ao módulo de A sobre o módulo de B. Tá? Então, isso que eu usei aqui. Eu usei que os módulos são iguais. Eu posso escrever um módulo assim. Agora, eu posso pensar assim. Dado que eu estou tomando seno, estou tomando θ pequeno tendendo a zero, mas θ é diferente de zero, né? Então, no limite, a gente supõe θ aproximando de zero, mas θ não é exatamente zero. Então, aqui eu não tenho divisão por zero. Eu tenho o caso em que ou θ é positivo e o seno de θ é positivo, que é o caso de cima aqui, esse desenho de cima, tanto θ como seno são positivos, ou eu estou no caso de baixo, em que θ é negativo e o seno de θ também é negativo, tá certo? Então o valor do seno de θ também é negativo. Portanto, se eu tiver com θ negativo, o seno de θ também é negativo e a divisão de um pelo outro resulta num número positivo. Então, tanto faz, se eu tiver com θ maior que zero, ou θ menor que zero, em ambos os casos, isso que está aqui dentro do módulo é positivo. Portanto, eu não preciso do módulo. Eu posso simplesmente escrever assim, seno de θ sobre θ é menor do que 1. Tá? Ok, então vamos guardar essa desigualdade aqui. Ok? A gente vai usar ela daqui a pouco. Seno de θ sobre θ é menor do que 1, desde que θ seja diferente de zero, e vamos supor, claro, que θ não é grande demais, né? Não está muito, não ultrapassa, por exemplo, 2π, π sobre 2. Né? Então, por exemplo, vamos supor que θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Isso daqui é mais do que suficiente para a nossa demonstração, porque a gente quer θ próximo de zero. Tá? Então, nessa faixa aqui, certamente isso daqui está valendo. Muito. Eu preciso de uma segunda desigualdade. Vamos fazer ela aqui. Então, a segunda desigualdade envolve comparação de áreas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área desse setor circular aqui. Então, esse setor circular tem uma área que eu posso escrever assim. Bom, é uma fração da área total do círculo. Né? A área total do círculo é πr quadrado. Tá? Sendo que o raio aqui é do círculo trigonométrico. Então, o raio vai ser colocado igual a 1. Vezes a fração da volta, né? Uma fração aqui. Então, se o ângulo é θ, então, novamente, eu tenho que esse pedaço aqui, essa área, é uma fração da área total, que é dada por θ sobre 2π. Né? Quando θ for igual a 2π, você deu a volta toda e aí você tem a área toda do círculo. Então, se θ é menor que 2π, você está pegando uma fração do círculo. Então, por exemplo, se θ é π, significa que você pegou metade do círculo. Né? Ok? Então, o ângulo π é o ângulo que pega metade do círculo. Bom, aqui a gente quer ângulos menores, a gente quer próximo de zero.
Então eu posso calcular aqui e descobrir que isso é θ sobre 2, né? Eu cancelo aqui o π, eu cancelo o π e o raio é 1, ok? Agora a gente já está esperto com o lado que o θ está andando, né? Se ele está indo no sentido positivo ou ele pode estar indo no sentido negativo, né? O que acontece no sentido negativo? Se eu tiver com o ângulo vindo para cá, o ângulo θ está vindo para cá, né? Ok? Então, se o ângulo θ estiver no sentido horário, ele vai estar com um valor negativo, e não faz sentido aqui eu colocar uma área negativa, né? Então, eu vou fazer o seguinte, o raciocínio é o mesmo, né? Eu pego aqui o quanto que foi o ângulo θ, né? Só que eu vou pegar ele em módulo daí, né? Quando eu quiser medir geometricamente esse valor aqui, em vez de pegar o valor em numérico de θ, eu vou pegar o valor, digamos assim, o que a gente usaria em geometria plana, né? Eu quero o valor em módulo desse ângulo aqui, mas sem sinal, né? Para poder fazer o raciocínio que eu tinha ali. Então, esse ângulo aqui, se eu esquecer a orientação dele, né? Se eu fizer uma medida dele, ele vai ser o módulo de θ, ok? Então, aqui é a mesma coisa. Então, essa área aqui é dada pelo módulo do ângulo θ. E aí, tanto faz, se o θ for positivo, o resultado é positivo. Se o ângulo for negativo, então o resultado é negativo. Então, eu só vou tomar cuidado de escrever aqui módulo de θ. Ok, então, módulo de θ sobre 2 é a área de um setor circular aqui. Tanto se for para cima como para baixo aqui do eixo, essa é a área do setor circular. A gente vai comparar isso com a área desse triângulo aqui, ó. Então, esse triângulo aqui. Ok? A área do triângulo é maior. Ele contém a área do setor circular, portanto, ele é maior, né? Ok? E vamos escrever, então, quem é a área desse triângulo. É a base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos colocar aqui, ó, dividido por 2, um fator de meio. A base do triângulo é esse segmento OA, que no círculo trigonométrico tem uma unidade, certo? Então, eu tenho o segmento OA, tenho esse comprimento aqui, vezes o comprimento de A até T, ok? Então, isso é meio, OA vale 1, e aqui eu tenho o comprimento de A até T. No círculo trigonométrico, esse daqui é dado pela tangente do ângulo θ. Então, a gente sabe que esse segmento aqui, né, é uma propriedade do círculo trigonométrico, que esse segmento onde a gente vem, extrapola aqui a reta que vai até P e prolonga ela até essa reta que é tangente ao círculo, né, aqui a gente gera a tangente do ângulo θ. Então, esse segmento aqui é a tangente de θ. Tá? Mas eu tenho que lembrar que eu estou fazendo para os dois lados. Eu estou preocupado com tanto o desenho para cá, como se o ângulo estiver vindo do lado de cá, estiver negativo. Tá? O que acontece? Do lado de cá, a tangente é um segmento negativo. Né? A tangente para ângulos aqui, nesse setor, ela vai dar um número negativo. Então, eu tenho que escrever, não, se eu quiser o comprimento, esse comprimento aqui, tá? Eu tenho que escrever módulo da tangente de θ, ok? Módulo da tangente de θ. Então, aqui é o mesmo desenho, tanto para cima é esse triângulo, para baixo é a área desse triângulo aqui, né? Se o ângulo estiver nessa situação. E esse segmento, então, eu tenho que computar sempre como sendo tangente, módulo da tangente, ok? Então, para eu ter um número positivo aqui, uma área positiva, eu tenho que escrever aqui módulo da tangente. Então, eu vou fazer isso. Então, isso é meio. A área do triângulo vai ser meio do módulo da tangente do ângulo θ.
E o que eu tenho de desigualdade, então, é que a área do triângulo, do setor circular, é menor que a área do triângulo. Então, como que eu escrevo isso? Eu fico com módulo de θ dividido por 2 é menor do que a área do triângulo, que é isso daqui. Tá? E o que é a tangente? A tangente é seno de θ sobre cosseno de θ. Então, eu posso cancelar esse fator de 2 aqui dos dois lados e escrever assim. Módulo de θ é menor do que o módulo do seno de θ sobre cosseno de θ. Ok? E aí o módulo de cada um desses eu posso tomar separadamente assim, ó. θ é menor do que módulo do seno de θ sobre o módulo do cosseno de θ. Tá? Agora, então eu tenho números positivos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por esse módulo aqui, passando para cá, e esse módulo aqui do θ eu vou passar dividindo. Tá? São números positivos, então eu posso fazer isso. Então eu escrevo assim, cosseno de θ em módulo menor que o seno de θ sobre θ. Ok? Tá. Agora a gente observa, quando θ está nesse intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, o cosseno de θ, na verdade, é um número positivo. Né? Nessa faixa aqui, quando a gente olha no círculo trigonométrico, para a faixa de ângulo que vai daqui até aqui, né, para todos esses ângulos, o cosseno é projetado, é lido aqui, nesse segmento, então ele é positivo. Ok? Portanto, eu não preciso escrever o módulo dele. Cosseno de θ eu posso escrever sem módulo. Do lado de cá, eu faço a mesma coisa que eu fiz antes. Eu escrevo tudo num módulo só. Tá? E é a mesma coisa que o módulo da divisão. E aí eu observo que tanto faz porque se θ for negativo, o seno de θ desse mesmo θ também é negativo. Né? E se o θ for positivo, então o seno de θ também é positivo. O que significa que o que eu tenho aqui dentro é sempre um número positivo. Quando for negativo embaixo, vai ser negativo em cima, a divisão dá positivo. Portanto, eu tenho aqui que o cosseno de θ é menor que o seno de θ sobre θ, tá? Porque esse número aqui está sempre positivo. Tá? Muito bem. E a gente agora recupera a desigualdade anterior, né, que era essa daqui, que diz que seno de θ sobre θ é menor do que 1. Então eu escrevo aqui, isso daqui é menor do que 1. Agora, eu estou na situação do teorema do confronto. Eu posso tomar o limite de cosseno de θ com θ indo a zero e ver que isso daqui vale 1. Do outro lado aqui, eu tenho 1 também, certo? Então, o teorema do confronto diz que se esse cara aqui, se desse lado, e o limite está indo para 1, e do lado de cá o limite obviamente já é 1, né, permanece em 1, é porque o limite de θ tendendo a zero dessa função que está aqui no meio também vai para 1. Tá? Então, pelo teorema do confronto, a gente consegue demonstrar que o limite então, de θ tendendo a zero de seno de θ sobre θ é igual a 1. Tá? Frequentemente a gente escreve seno de x, né? escreve seno de x sobre x. Tá? Lembrando, isso daqui é em radianos, ok?
Então, a gente tem senos e cossenos em cálculo são sempre em radianos. Muito bem, então é isso. Esse é o método pelo qual a gente pode demonstrar o limite fundamental. Muito bem. Então, vejam os exemplos de limite fundamental também, que a gente deixou gravado. Deixa eu interromper aqui.